o que eu quis mostrar aqui, fundamentalmente, foi a questão do embeddedness. O embeddedness é o seguinte, as pessoas não obedecem à regra porque ela vem lá de cima, mas as pessoas têm que entender que ela é importante para elas. Se não houver o embeddedness, então as regras não vão colar. Não existe isso aqui no Brasil, que é a regra que cola e a que não cola. Então, é exatamente isso. As pessoas têm que entender que essas regras são importantes para elas. Por isso, e como que isso se relaciona com o desenvolvimento econômico e com o conceito de voids que foi colocado pelo o Kahneman e o Palepo. Vocês lembram que tem uma das questões que eles colocam é a questão das falhas de mercado. Então, as falhas de mercado, elas se dão quando há problemas de ligação, como eu disse para vocês, problemas de ligação entre a produção e os fornecedores, a produção e escoamento dessa produção até os consumidores. Numa cidade feita São Paulo, o problema de delivery é extremamente louco, não é? Então, cada vez não tem a infraestrutura necessária, existe a pressão econômica, quanto mais a pressão econômica, quanto mais pressões para o crescimento econômico, mais esse sistema vai ficando inviável. Então, aí começam os sistemas de void filling. É o que o Palepo e o Tarum falam a respeito de voids filling. Então, começa o voids filling de tudo quanto é maneira. Então, aí começam os empreendedores, que evidentemente fazem empresas para poder explorar esse tipo de serviço. As condições de trabalho são péssimas. Os motoqueiros, por sua vez, eles têm pressão de produtividade, porque eles precisam ganhar o dinheiro deles, não é? Então, aí, o que acontece? O void começa a gerar custos sociais. E se a gente olha isso, a gente vê para todo lado aqui no Brasil, quer dizer, onde o Estado não está presente, por exemplo, nas favelas, o que acontece? Aí os traficantes começam a exercer o papel das instituições, começam a ajudar nos enterros, em levar o pessoal para hospitais e etc. Então, quer dizer, a questão do void filling, ela pode ser tanto positiva, quanto ela pode também, fortalecer os grupos criminosos, os grupos, as corrupções e etc. Então, esse que é o problema dos institutional voids e dos voids filling. Bom, esse aqui é o último exemplinho que eu vou dar para vocês. E eu queria chamar a atenção também para a questão do void filling. Como que o void filling informal, ele se desenvolve onde o Estado não está presente. Acho que não deu, não. Por aqui, nenhum problema. A agricultura do Centro-Oeste continua batendo um recorde após o outro. Com investimento pesado em tecnologia, o volume de produção mais do que dobrou nos últimos anos. O problema começa quando a produção tem que encarar essa realidade aqui. Essa é a BR-163, que está completando 30 anos, uma promessa que nunca se cumpriu. Conhecida como rodovia Cuiabá-Santarém, a 163 foi projetada para ser uma das principais rotas de escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. A estrada é crucial para aliviar o estrangulamento que toma conta dos portos de Santos e Paranaguá, mas a realidade absolutamente precária da rodovia transformou essa oportunidade em um verdadeiro pesadelo. Nós estamos no município de Guarantã do Norte. Aqui é onde acaba o estado do Mato Grosso e começa o estado do Pará. Desse ponto em diante,
A BR-163 segue uma rota de 1.000 quilômetros até chegar ao porto de Santarém. Esse porto deveria ser um dos principais caminhos para escoamento da produção dessa região. No entanto, desses 1.000 quilômetros, mais da metade não tem asfalto nem sinalização. Na época da chuva, fica muito pior. Com sorte, alguns caminhoneiros conseguem passar ilesos pelo campo minado da rodovia. Muitas vezes, eles também precisam de um empurrãozinho extra. Esse trecho da estrada não entrou no pacote de concessões do governo federal. Aqui a responsabilidade pela estrada é do DENIT. É uma área pública. O DENIT não veio, mas o pedágio já. Para quem atola, tem que pagar R$100 para o motorista atravessar de uma ponta a outra do atoleiro. O resultado de quem se aventura a fazer o transporte aqui na BR-163, muitas vezes, é esse daqui. Ontem foi a vez de um caminhão de soja. Ok. Então, como vocês podem ver com esse exemplo, é um exemplo que mostra como que os voids podem ser preenchidos por pessoas que são empreendedoras, que evidentemente isso é bom por um lado, mas por outro lado começa a gerar o que se chama de rent seeking. Vocês já ouviram falar nesse conceito dos economistas? Quer dizer, o rent seeking é quando as empresas começam a ter lucros excessivos, não é porque elas se estabelecem numa relação de monopólio, ou então porque começam a substituir estados, ou então por causa de problemas de corrupção e etc. Isso que é rent seeking. Bom, então, aí o que eu quero colocar para vocês aqui é um esquema conceitual de como que, o que são os voids, como que eles aparecem. Então, praticamente, é o resumo do que eu falei aqui. Bom, então, existem certas pressões para o crescimento econômico ou pressões para reduzir o desenvolvimento econômico. O que acontece, a primeira coisa, em relação aos voids, é a questão do gap entre o sistema formal, as leis, ou elas estão ausentes, ou elas são deficientes, ou elas são inadequadas, e com isso, também o enforcement, ele perde a força, não é? E perde a força mais ainda quando existem essas pressões, porque essas pressões aqui, elas levam à redução de recursos, tá? Então, o que acontece? Acontece o sistema de coordenação. Os sistemas de coordenação entre as instituições e as organizações, eles são deficientes. E entre o Estado e as instituições que deveriam também implementar as leis e as regras, também são deficientes. Então, tem problemas de coordenação, tem problema de inconsistência na implementação, tem problemas de deficiência de recursos e deficiência de informações que as pessoas não têm. Bom, então, o que acontece? Essas condições, então, levam as pessoas a se recusarem as regras. Elas não cumprem as regras, porque elas não veem sentido nelas. Então, o que acontece? É a baixa institutional stickiness, quer dizer, não cola, a regra ou a lei, ela não cola. Então, o que acontece em seguida é que as autoridades, em vez de trabalharem na questão do enforcement e na questão da educação das pessoas, eles vêm e inventam mais regras, certo? Isso que normalmente acontece. Então, qual a consequência disso? Quais são os custos disso? Primeiro custo, os custos do não cumprimento das regras e das leis levam a consequências que são não previstas ou não intencionais. Quais são as consequências? Elas acontecem no nível individual, quando as pessoas começam a subornar outras, começam a negociar as regras, não é?
através de propinas e etc. Então, isso é um comportamento individual, não é? Então, começa a questão da resistência às regras e da questão da corrupção aqui, né? E também em nível organizacional, em termos de void filling. Então, o que acontece? A questão do rent seeking, que é exatamente lucro exacerbado por condições de monopólio ou abuso da situação, e as questões ligadas ao oportunismo, a questão da exploração de trabalho e a questão da depredação de recursos, porque isso acontece também em relação aos recursos naturais que nós temos, certo? E aos recursos minerais que nós temos. Então, qual que é a próxima consequência? São os altos custos sociais. Então, teve um economist, que é o Coase, vocês já ouviram falar no Coase, certo? Então, o Coase, ele trabalhou com essa ideia de tragedy of the commons. The tragedy of the commons tem a ver com as terras, que são terras que eram terras comuns na Europa e nos países desenvolvidos também. No princípio do capitalismo também, haviam essas terras que eram divididas e exploradas por várias pessoas. Então, a teoria dele é que quanto mais as pessoas vão e começam a usar a terra dessa maneira aqui, oportunisticamente, e começam a abusar do uso dos recursos que aquela terra lhes fornece, então todo mundo perde. Então a terra, ela se torna superutilizada. E uma terra superutilizada, ela não serve para nada. Então esse aqui é a grande conclusão do Coase a respeito do rent seeking. Então, aí é o seguinte, o que pode ser feito, então? Né? Como que nós podemos desenhar melhores instituições? Como que os mercados emergentes, então, eles podem dar esse salto para o desenvolvimento sustentável? Então, a única forma que eu vejo é através dos sistemas de coordenação. Quer dizer, tem que ser várias instituições envolvidas num projeto, em determinados projetos, como, por exemplo, o sistema legislativo, as empresas, a sociedade civil, as ONGs, as instituições educacionais, a mídia, as associações industriais. Então, é um problema que não vai ser resolvido por um único ator. E o fundamental é fazer com que haja stickiness, que a regra, ela pegue. E outra coisa, isso aí, então, pode ajudar na redução dos custos sociais e econômicos dos voids. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que tem muita coisa que nós podemos fazer. Nós podemos fazer como administradores. E o que nós podemos fazer? Primeiramente, a administração, ela cresceu muito separada da administração pública. E isso não pode ser assim, porque a administração pública precisa de nós, administradores de empresas privadas. Então, como que ela precisa? O mais interessante é que, muito tempo atrás, esse sociólogo, Selznick, vocês já ouviram falar dele? Já? O Selznick, então, ele falava que toda organização é uma instituição, porque mesmo que ela seja uma empresa privada, ela é uma instituição, porque os valores devem guiar aquela organização. Então, por que as instituições não podem ser
organizações, elas podem. E aí é que elas precisam da gente. Então, como que nós podemos ajudar a administração pública? Importando os conceitos de estratégia. Quais são esses conceitos? Capacidades dinâmicas, treinamento, racionalidade, aprendizagem a respeito dos impactos daquilo que a gente fazia, nós fazemos, coordenação entre organizações, coordenação de networks, não é? Nós podemos fazer várias coisas se a gente transferir os nossos conhecimentos para a administração pública. No entanto, o problema da administração de empresa hoje, e isso é assim no mundo inteiro, é que nós não temos influência de mudança no sentido macro. Mas isso não quer dizer que essa situação não possa mudar. E os países em desenvolvimento estão chorando por isso, begging de joelhos, porque eles não têm as competências que a administração privada tem. E nós podemos oferecer isso através dos nossos cursos, e através das nossas consultorias, e através das nossas pesquisas. Então, é isso que eu acho. Não existe essa separação entre a administração pública e privada de fato, ou não deveria existir. Porque também as firmas, as empresas, elas não têm condição de sobreviver sem instituições saudáveis. É isso que as multinacionais estão buscando também. Elas estão buscando segurança, em termos do investimento dela aqui no Brasil, ou em outros países emergentes. Elas não querem, de repente, ver os seus bens nacionalizados ou expropriados. Então, elas querem um ambiente de mercado saudável para elas crescerem. E assim também as empresas brasileiras, certo? Então, essa que é a minha mensagem aqui nessa palestra. Obrigada. Deixa eu ver como é que está nosso horário aqui. Tá. Bem, agradeço imensamente a professora Suzana. Temos alguns minutos para questões. Sim, sem dúvida. Claro, claro. Então, vamos abrir algumas questões da audiência. Alguém? Cláudia. Vou pedir para quem for fazer a pergunta, colocar o nome, falar o nome, a instituição e aí a pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Cláudia, eu sou doutoranda na FGV. A minha questão, a primeira é um tema que de facto me interessa bastante. E dar-lhes parabéns pela sua visão, que é. Eu acho que a professora foi, se me permitir, um bocadinho positiva, não é? Porque quando eu olhei, eu pensei, bom, as empresas podem olhar, perceberem, não é? Que a professora falou muito desta coisa da percepção, do feeling, não é? De perceberem essas falhas e tentarem dar uma resposta positiva, não é? Mas também a verdade é que aqui no nosso país também vemos isto como uma falha negativa, não é? Olhar isto, a corrupção, a criminalidade, não é? Há todo um aproveitamento, não é? Exato. Mas, assim, agora, o que eu vejo, do que eu li, quando tento escrever alguma coisa sobre isso, é que há muito poucos, né? E essa é uma grande dificuldade, não é? Como é que nós conseguimos estudar, pegar nestas falhas que nós sabemos que existimos, não é? Basta olhar à volta, e como é que, se a pessoa tem uma ideia, como é que nós podemos, de facto, aplicar isto, tentar estudar isto nos artigos, não é? Uhum. Porque há claramente aqui uma dificuldade com os dados, não sei, a pessoa tem alguma solução, na verdade. Uhum. Uhum. Essa é uma pergunta... Instalado, mas quanto isso, eu vou fazer o trabalho aqui. Obrigada, Marcia. Essa é uma pergunta muito importante, muito obrigada pelas suas observações. De fato, é difícil da gente identificar institutional voids. Por isso que eu coloquei esses exemplos da vida diária, para a gente poder, é uma coisa muito micro. E a observação dos seus impactos, das suas dimensões também é muito difícil. Eu estou coordenando, por exemplo, um special issue do GIBS,
E, na verdade, quer dizer, a taxa de rejeição é muito alta porque as pessoas não conseguem evoluir no conceito. Então, essa é uma das dificuldades. Mas não parem de investigar. Não parem, por favor. É um tema extremamente importante. Aliás, as pessoas têm reconhecido isso no ambiente institucional, principalmente na gestão internacional de negócios. Agora, o tema mais quente é a questão institucional nos países hospedeiros. Como que esses países hospedeiros, eles podem, ao mesmo tempo, ser facilitadores da construção de mercados mais desenvolvidos, ou podem impedir totalmente que isso aconteça através do que se chama de decisões de não mercado. As decisões de não mercado, que é outro tema também que está fervendo, né, na gestão internacional, estuda justamente isso que está acontecendo no Brasil, influência e interferência do governo nas empresas estatais, nas outras empresas também. Então, esses temas estão realmente preocupando a comunidade internacional. Mas, em termos de metodologia para fazer isso, quer dizer, realmente difícil de como que você vai classificar primeiro. Primeiro você tem que entender o que é o void, depois você tem que tentar observar de como que ele acontece na prática, e a melhor forma de fazer isso com temas que a gente não conhece bem como funciona é através da pesquisa qualitativa. Observar como que isso acontece. Porque o que os pesquisadores têm feito no exterior em relação ao estudo de voids, eles estudam, hoje, por exemplo, tem relatórios a respeito de tudo. Então, vocês vão encontrar dados comparativos a respeito da corrupção, dos níveis de corrupção, em relatórios internacionais que comparam vários países. Aí você tem uma proxy, certo? Vocês vão também encontrar relatórios a respeito, por exemplo, de, digamos, a eficácia do sistema institucional de determinados países. Até que ponto que eles têm regras que favorecem o desenvolvimento empresarial ou não tem. Vocês vão achar isso nos relatórios do Banco Mundial, vocês vão achar isso também nos relatórios do World Development Forum, que aí vocês vão ver como que os países se classificam e tem um histórico de como que esses países se classificam em relação a variáveis que são induzidoras de voids, mas não o void em si mesmo. Temos mais um inscrito, eu estou inscrito e depois o Leão. Acho que a professora deu uma resposta muito interessante para a Cláudia, mostrando a importância dos dados secundários nessas bases de dados internacionais como um mecanismo aí para talvez fazermos uma aproximação desses institutional voids. Boa tarde, professor Davi, aluno do mestrado aqui da FER. Eu participei ontem na premiação do Prêmio Estadual de Qualidade de São Paulo, né? E eles citaram também, confirmaram o pessoal que ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, chama PNQ, aqui no Brasil, né? Mas eu não sou da área de qualidade, minha esposa trabalha nessa área, na verdade. Mas, enfim, para esse prêmio nacional, as empresas ganham um ano, ganham depois. Eles precisam estar trabalhando ou trabalhar esses processos de qualidade durante 6, 7 anos, e se confirmado, eles conseguem, na verdade, ser premiados, né? Então, o que eu estava pensando é o seguinte: esse tipo de premiação, que envolve auditorias, consultorias, pessoas especializadas, eles focam muito assim em requisitos de gestão, de excelência de gestão, prêmio de excelência de gestão, enfim,
em atributos como liderança, os atributos importantes para a empresa funcionar bem. O foco tem sido sempre o atendimento ao cliente final, né? A definição desse cliente final. Aí minha pergunta é a seguinte: se a senhora acha que esse tipo de iniciativa, não necessariamente só dos prêmios, mas também das premiações envolvendo essas consultorias, essas auditorias, se é um caminho interessante para as empresas públicas, privadas, para ir melhorando, enfim, o governo também investir nesses prêmios, etc. Por exemplo, em Minas, minha esposa diz que eles têm investido no passado, agora bastante nesse tipo de prêmio de qualidade. Em São Paulo está investindo. Se a senhora acha que isso é um caminho? Eu acho que sem dúvida, porque esses prêmios, eles fortalecem a profissionalização, não é? As pessoas terem rotinas, terem cuidado com a maneira como elas fazem as coisas, não é? E isso, evidentemente, depende de treinamento. Isso aí vai haver um upgrading das empresas. Se elas querem concorrer ao prêmio, evidentemente que elas vão ter que investir na capacitação de pessoal. E isso é extremamente importante para a qualidade dos produtos, para, digamos, exportação, né, os nossos produtos atingirem os mercados internacionais, não é? E também para a formação de capacidades e competências que são ligadas à excelência, porque competência pode ser para fazer qualquer coisa, mas as competências ligadas à excelência, isso é fundamental, não é? Professor. Bem, temos 10 minutos e temos o Moacir inscrito, o Leon, a Juliana, e fechamos as inscrições, portanto, então, vamos explorar a professora por mais 10 minutos. Suzana, minha questão, até foi um risco de fazer duas questões numa só, né? Acho que primeiro, muito obrigado e parabéns por uma apresentação tão instigante, tão cuidadosa, né? Tão bem preparada. Eu vou dar um depoimento aqui para vocês. Ela fica consignada, sério, que essas coisas, algumas pessoas a gente tem como exemplo, modelo, né? Suzana pediu para não jantar ontem porque ela iria revisar a apresentação. Hoje ela chegou aqui às 11 horas da manhã para fazer o teste e passar todo esse material. Gente, por favor, aprendam com esses exemplos. Porque com essa senioridade, com toda essa trajetória, essas coisas ajudam a entender por que tem essa trajetória e tem toda essa senioridade. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada. Suzana, minha questão é bem objetiva, né? Primeiro, como é você falou da administração pública em algum momento, né? Uma questão é o seguinte: esses institutional voices, eles são muito mais fortes nos mercados emergentes, como é a premissa que você utilizou, né? A primeira pergunta é: isso implica que pode haver a necessidade de maior ação do Estado do que em países onde esses institutional voices são inexistentes ou menos relevantes? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Aí não é uma pergunta, é uma reflexão. Eu lembro que quando eu li os primeiros textos do Kahneman e do Paleppo, eles argumentavam, faziam um estudo, inclusive, sobre o Chile, naquele texto clássico da Academy of Management Journal, em que eles tentavam mostrar que os grupos chilenos, eles desfrutavam dessas desvantagens, desses institutional voices, ocupando espaços que deveriam ser ocupados por outras instituições, né? Então, eles ocupavam o espaço do mercado de capitais porque ele teria mais acesso a fontes de financiamento devido a seu porte e reputação. Eles teriam mais condições teriam vantagens também no mercado de trabalho porque eles poderiam usar mão de obra qualificada entre seus diversos negócios qualificados. Então, as duas perguntas o impacto no papel do Estado pode exigir uma maior papel do Estado? E segundo, empresas maiores e mais fortes podem ter mais vantagens com institutional voices ou não? Obrigada pela sua pergunta. Isso é o dilema, né? Até onde que deveria se estender o papel do Estado e até onde que esse papel deveria ser restringido, né? Isso aí tem a ver com, primeiro, a questão
Do que a gente está falando? Por exemplo, quando a gente trabalha com criminalidade, evidentemente que o Estado tem que necessariamente agir, certo? Então, isso aí são as instituições, elas são básicas numa sociedade. Não há sociedade sem instituições. Então, se as instituições, elas não existem ou elas deixam passar qualquer coisa, evidentemente que isso, que a gente entra numa situação de caos social e com consequências para a estabilidade política, certo? Então, essas coisas têm que ser analisadas com muito discernimento. Então, tem certas questões que o Estado deve atuar, como, por exemplo, na questão da qualidade de alimentos, na qualidade de medicamentos, na qualidade digamos, nas suas funções de proteção do cidadão, que evidentemente isso aí é essencial que o Estado esteja presente, não é? E, então, essas são situações mais claras. Mas existem também situações mais ambíguas, e eu vou dar um exemplo para vocês. E esse é o exemplo da Inglaterra. O ano passado, quando eu estava lá, a BBC deu um exemplo do pay lift. O pay lift é o seguinte, os carros estacionam nas ruas, nos lugares inadequados, evidentemente que vão receber uma multa, tá? Então, o que acontece? O Estado delegou isso para instituições privadas, tá? Quem coleta as multas, quer dizer, o Estado só faz a coleta das multas, mas quem cobra são as instituições privadas. Então, o que acontece? Aí, a instituição privada está fazendo um void filling, certo? Que é a cobrança das multas. Então, o que elas fazem? Elas vão na casa do indivíduo. O indivíduo, por exemplo, tem 1.000 pounds de multa, tá? Os caras vão lá, simplesmente entram na casa das pessoas, começam a pegar a televisão, começam a pegar a geladeira, começam a pegar o carro deles, se tiver estacionamento, ele vai lá, manda o guincho leva. O carro pode valer 12.000 pounds e a multa vale 1. E aí, depois, para achar esse carro, é uma coisa totalmente enlouquecedora. As pessoas não acham onde está o carro. Entenderam? Então, aí é onde está o limite do Estado e a instituição privada. Porque aí, o que aconteceu nesse caso? A instituição privada começou a abusar, a fazer rent seeking. Então, o que acontece? Várias pessoas nunca conseguiram, estavam 10 anos, não é 10 anos porque não tem esse tempo, mas estavam 5 anos já sem identificar cadê o carro, não sabiam onde que estava. Entendeu? Então, tem limites para até onde que o Estado vai deixar as empresas privadas atuarem. E a mesma coisa em questão de aluguel, entendeu? Se as pessoas não pagam o condomínio, quem vai lá botar o indivíduo para fora não é o Estado. Quem vai botar o indivíduo para fora é uma empresa privada que vai lá e joga tudo na rua. E aí, de repente, as pessoas com criança, com tudo, no dia seguinte, elas descobrem que elas têm que sair porque não pagaram o condomínio. Entendeu? E assim, são jogados basicamente no lado de fora. Então, quer dizer, existem limites de onde que o Estado vai delegar. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que esse limite é muito tênue. Mas a gente tem que observar também o que os outros países estão fazendo. Nós não podemos nos manter como uma sociedade isolada do maneira como nós somos. Principalmente as pessoas em posição de liderança, elas têm que entender onde que está o benchmarking, onde que as coisas deram certo. Porque não tem receita de bolo para essas coisas. Mas elas têm que aprender com os estados que já fizeram algumas tentativas. Tá? Mas o que é importante
é que os mecanismos de coordenação, quer dizer, ninguém vai atravessar na rua, no lugar certo, se desde pequenininho lá a professora não ensinar onde que o menino tem que passar, certo? Então, essas coisas estão também parte do enforcement. O enforcement não é a polícia só, não. A polícia é um deles. Mas os sistemas educacionais, aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente entendeu os esquemas educacionais como instrução. Os esquemas são discutidos em termos de se eles são bons em matemática, se eles são bons em português. Nunca, se um menino não pode entrar no direito do outro. Nunca, se as crianças têm que atravessar no lugar certo. Nunca, se as crianças não podem tomar as coisas de outros meninos, não pode bater, não pode agredir, essas coisas todas. Então, elas têm que estar na educação básica, na educação de valores, da convivência cívica. Se isso não acontecer, eu acho que nós vamos entrar num período de crise muito grande. Por quê? Porque as nossas cidades estão extremamente acumuladas. Quanto mais acumulada a cidade está, pior é em termos de convivência social. Por quê? Porque as pessoas entram facilmente no espaço do outro. Aí o outro começa a ficar aborrecido, começa a ficar agressivo. Então, eu vou dizer para vocês, nós só temos condição de subir na escala social, a meu ver, se a gente introduzir mais a disciplina do comportamento pessoal e da convivência social. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos brincar com o vizinho que tem música alta, nós vamos com o outro lado da janela que está fazendo não sei o quê, entendeu? Porque os espaços são extremamente limitados e vão continuar mais limitados, porque nós não temos infraestrutura, entendeu? Então, eu acho que a educação de base, ela vai ser extremamente importante. Nós não vamos poder educar as pessoas mais jovens, não podem educar seus filhos como os nossos pais nos educaram, de uma maneira muito, digamos, relax, sem planejamentos, sem isso. E mesmo porque o nível de competitividade vai ser cada vez maior, cada vez as pessoas vão ter que lutar pelo seu espaço profissional também. Então, eu acho que a sociedade brasileira, ela tem que se repensar. Tem que se repensar, os políticos também têm que se repensar, porque as grandes cidades, elas não podem ficar na mão de políticos. Tem que haver planejamento. Sem planejamento não tem sustentabilidade. Então, até hoje, nos países em desenvolvimento em geral, nunca se teve um planejamento racional. Você vai em Miami, você olha lá, tudo planejadinho. A cidade é extremamente planejada. As nossas não são, mas nós somos uma sociedade ocidental. Nós temos um mínimo de obrigação de ser melhores do que nós somos. E nós não somos também porque tem situações de rent seeking, tem situações do que se chama land grabbing. Vocês já ouviram esse conceito? O land grabbing é mais ou menos um conceito que é similar ao conceito do cozy, entendeu? Quer dizer, as pessoas utilizam espaços públicos para ganhar dinheiro, em vez de fazer uma praça, em vez de fazer um parque, em vez de fazer coisas coletivas, vão lá, botam um prédio lá, onde não botam um prédio que tem, por exemplo, 40 andares, 40 vezes 4, então vocês vão imaginar o número de carros que vai ter ali. Então, isso aí é um dilema que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar. Vai ter que olhar para isso, porque senão os filhos da gente não vão ter, nós vamos ter que mudar para outros lugares, certo? Então, eu acho que é uma situação emergencial mesmo. Posso fazer uma última pergunta, se permite? Gente, estamos com um problema. Só para confirmar, na minha agenda disse que a sessão de premiação começa agora, é isso mesmo? Então, nós temos que nos desculpar com o professor Leon, com a Juliana, que inclusive vai participar da sessão de premiação, vai, Juliana? Então,
Então vocês vão ter que fazer a pergunta. Hã? Apresentação de trabalho. Ah, é apresentação de trabalho agora? Que horas é a apresentação então? 6h30? Então se vocês. Ó, está todo mundo reclamando do calor. Se vocês prometerem falar objetivamente, bem curtinho, pode ser. Claro, um prazer. E agora, Cláudia, não, você. Desculpa, não, já fechou. Depois você faz pergunta. Você faz rapidinho, eu faço com a Juliana. Vou fazer metade da sua pergunta. Professora Suzana, muito obrigado. Eu recentemente defendi a tese aqui, sou Leon da Cristiana. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: você não acha que as parcerias público-privadas são mecanismos, podem se tornar mecanismos eficientes de void filling? E caberia ao Estado, na realidade, um outro papel, que é o papel de consolidar a governança corporativa dessas organizações, fomentar o mercado de capitais para ativar fundings competitivos e assim por diante. Eu acho que parcerias público-privadas estão aí. Nós temos exemplos bem-sucedidos no Brasil no sistema penitenciário. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Massacra. Ah, tá. Não, sem dúvida. Eu acho que você tem plena razão. Suzana, deixa a Juliana fazer também, você responde as duas. A minha, inclusive, é uma consequência da pergunta do professor Moacir e do Leon, que na verdade, é pensar um pouco além dos institutional voids, que é uma teoria que eu gosto muito, mas, assim, entender, queria saber a opinião da senhora, qual é o papel das empresas no sentido de atuar estrategicamente para mudar esses institutional voids, e não só atuar de uma maneira de aproveitar isso como uma oportunidade, como void filling, mas em termos de estratégia política das empresas para mudar esse institutional void. Tá, obrigada pelas duas perguntas, Juliana e Leon. De fato, você tem razão. Uma das maneiras de se lidar com os institutional voids é a questão da parceria entre parceria público e privado, não é? Evidentemente que essa é uma das formas, e eu vejo lá fora o governo holandês tem investido enormidade nesse tipo de parceria, e em pesquisas também que trabalham com a questão do PPP. Então, eu acho que é uma das formas viáveis, mas eu acho também que a coisa ela ultrapassa também a parceria público-privada, no seguinte sentido, quer dizer, tem que ser uma ação que é multi-organizacional e multi-institucional, sabe? É desenvolvimento de sistemas de coordenação, sabe? Que envolvem instituições, que envolvem o setor privado, as ONGs, porque eu não acredito que um tipo de modelo só não dá conta da extensão do problema que está aí cada vez mais amontoando, né? Você vê o problema ambiental, questão da água aqui em São Paulo, quer dizer, foi uma consequência de um institutional void de vários anos, não é uma coisa da agora, mas a questão de mudança climática, questão de aumento populacional enorme, de desmatamento em volta de São Paulo, essas coisas todas, aumento de lixo, essas coisas todas que têm a ver com comportamento individual, tem a ver com a conscientização das pessoas. Então, é um problema de dimensões que são muito complexas, não é? Eu estou vendo lá em Minas Gerais, as mineradoras cada vez mais fazem crateras, ninguém faz nada. Quer dizer, também os enforcements da regulamentação da ação dessas mineradoras não funcionam, as multas são muito pequenas, então, quer dizer, não significam penalidades nenhuma. Então, as pessoas continuam, não é, nessa... digamos, o Estado descansa com aquilo ali, vai lá só assinar papel, não quer saber o que está acontecendo de fato, não é, de tomar as ações, as iniciativas, e, por outro lado, a iniciativa privada começa, então, a abusar do seu poder econômico, e as pessoas também mesmo, os empreendedores pequenos. Então, começa aquele negócio do
da Tragedy of the Commons, não é? Que é fundamental. Agora, em relação à sua pergunta, você... Só repete ela para mim, por favor. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre, além dos estudos, Sim. como é que você pode atuar de forma proativa? Isso, de forma proativa. Eu acho que só através da conscientização, sabe? Tem que haver uma conscientização com o envolvimento da mídia. A mídia tem que dar de cima, porque a mídia tem o poder nas suas mãos, certo? De divulgar as informações, entendeu? De como que os problemas podem ser atacados. Não é só o Estado, mas a mídia tem que assumir a responsabilidade social também. Nos países emergentes, ela tem que ser muito mais ativa, muito mais combativa, porque nós precisamos disso. E eu acho que as redes sociais são extremamente importantes, como mecanismo de divulgação do que está acontecendo, como mecanismo de chamada das autoridades à responsabilidade por várias coisas que estão acontecendo em relação ao ambiente. O ambiente não vai poder, nós não vamos poder ignorá-lo de forma nenhuma, porque daqui a pouco não tem água, né, só em São Paulo, em Minas Gerais, no Nordeste, em todos os lugares. Não tem solução. É uma coisa, um problema que está aí, gritando. Mas do ponto de vista da empresa, como é que eu, como gestora de uma empresa, atuo politicamente na minha estratégia para influenciar isso? A senhora vê essa possibilidade? Eu continuo acreditando na sensibilização dos executivos, no papel de vocês como em qualquer que seja ele, ou dentro das escolas, para divulgar. Hoje em dia, nós não podemos estar nas escolas só para dar conhecimento, não. Nós temos que educar as pessoas, todos nós. Nós temos responsabilidades nesse sentido. Então, essa é uma das formas. A outra é através de projetos de consultoria, através de projetos de todas as áreas que vocês forem atuar. Cada um de nós tem um papel relevante. E outro é realmente das redes sociais. As redes sociais são instrumentos poderosíssimos. Posso interromper um pouquinho? Só fazer um comentário. Você estava falando, eu estava recordando uma situação. Eu estava recentemente numa reunião com o executivo da Souza Cruz. E a Souza Cruz, ela tem como principal concorrente no Brasil a Philip Morris, principalmente nas grandes cidades e grandes regiões urbanizadas. Cobre aí, 2/3 da população brasileira. Mas no outro 1/3, o principal concorrente não é a Philip Morris, é o contrabando. O contrabando é a importação ilegal, né, e outros. Então, na verdade, os 3 players mais importantes no Brasil são, em primeiro lugar, a Souza Cruz, em segundo lugar, a Philip Morris, em terceiro lugar, o contrabando. E em 1/3 do Brasil é Souza Cruz e contrabando. A Souza Cruz tem uma área que cuida dessa questão, né? E é muito alinhado com o que a professora está falando. O trabalho desse executivo é visitar os governos, os governadores. Por que os governos? Por que os governos recebem primeiro? Primeiro porque é uma empresa que paga muito imposto. Né? É um setor que paga muito imposto. Tem que pagar mesmo. Né? Acho que devia pagar mais. Mas você já paga muito imposto. Então é um grande gerador de receita. Segundo, porque o trabalho que eles fazem é muito interessante com os secretários de segurança pública, em termos de prover inteligência de mercado, em termos de apoiar, não chega a ser uma PPP, mas apoiar a aquisição de recursos, viaturas, software de inteligência para combater esse contrabando. E é todo um trabalho que é feito na parceria da empresa, que tem todo o interesse em que o Estado coíba esse contrabando, mas o Estado não dá conta. E ele faz esse trabalho conjunto também. Vou dar esse exemplo, que é um caso que eu discuti bastante recentemente, questões profissionais,
e que acho que me trabalha aí com a questão da Juliana. Bem, eu acho que vamos fechar essa sessão. Quero agradecer imensamente a professora. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas perguntas e pela atenção. Vamos aproveitar agora as próximas sessões. Obrigado, Isso. Obrigada, Moacir. Muito obrigada pela essa oportunidade.